Pelo mundo, formações rochosas excepcionais são testemunhas do poder incessante da erosão, intemperismo e atividade tectônica, esculpindo o planeta ao longo de milhões de anos. Algumas dessas rochas se integram harmoniosamente à paisagem, enquanto outras se destacam pela aparência única e intrigante, ganhando o status de verdadeiras maravilhas geológicas. Para além de sua beleza, essas formações contam histórias sobre o passado dinâmico da Terra, revelando os processos que moldaram o planeta. Prepare-se para uma jornada extraordinária, enquanto exploramos as 15 formações rochosas mais impressionantes, viajando até os cantos mais remotos do globo para desvendar os mistérios por trás dessas criações da natureza. Número 1. Wave Rock. Wave Rock, ou Rocha da Onda, na Austrália Ocidental, é uma das esculturas naturais mais notáveis da Terra. Com cerca de 15 metros de altura e uma extensão de 110 metros, a formação realmente parece uma onda de oceano congelada no tempo. Localizada próxima à cidade de Hayden, a Wave Rock faz parte do Parque Natural Hayden Wildlife, atraindo milhares de turistas e fotógrafos de diversas partes do mundo. Formada há aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de anos, a rocha é composta principalmente de granito. O processo de formação é conhecido como intemperismo de encosta inclinada, onde, ao longo de milhões de anos, a combinação da erosão química e da ação das águas modelou o granito, dando origem à aparência de onda. Este fenômeno ocorre porque as camadas mais macias da rocha na base erodiram mais rapidamente, enquanto as camadas superiores, mais resistentes, permaneceram intactas, formando uma estrutura côncava que se assemelha a uma onda quebrando. Um dos aspectos mais fascinantes da Wave Rock são as listras verticais em tons de preto, vermelho e amarelo em sua superfície. Essas faixas são resultado de minerais como óxidos de ferro e alumínio, que são transportados pela chuva e acabam depositados na superfície da rocha. Este detalhe não apenas realça a beleza da formação, mas também revela as interações químicas complexas que ocorreram durante milhões de anos. Para as comunidades indígenas locais, a Wave Rock possui um valor cultural e espiritual significativo. O povo Bardong, que habita a região há milhares de anos, possui lendas ligadas a esta formação rochosa. Segundo uma dessas lendas, uma serpente arco-íris gigante teria deslizado pela área, moldando a rocha com seu corpo. Essa interpretação mitológica da formação adiciona uma camada de mistério e respeito à maravilha geológica. Perto dali, os visitantes podem explorar a Hipoion, uma rocha que se assemelha a um hipopótamo bocejando, além de passeios pelo parque e pelo lago salgado da região. Número 2. Cabeça da Rainha. A Cabeça da Rainha é uma formação rochosa impressionante localizada no Parque Geológico de Yeliu, em Taiwan. Ela se assemelha ao perfil de uma cabeça de rainha e foi esculpida naturalmente pela erosão ao longo de milhares de anos, alcançando mais de 4 metros de altura. A sua forma é o resultado de um processo conhecido como intemperismo diferencial, no qual as camadas de rocha mais macias na base se desgastam mais rapidamente do que as camadas superiores, mais resistentes. Localizado na península de Yeliu, que se projeta 1,5 km no mar, o parque é conhecido pela combinação de erosão marinha, ventos fortes e características geológicas únicas, que criaram uma série de formações fascinantes. Além da Cabeça da Rainha, o parque abriga outras formações impressionantes, como as rochas em forma de cogumelo, cavernas marinhas e as rochas em favo de mel, todas com formas e texturas distintas. A Cabeça da Rainha é também um símbolo de beleza natural em Taiwan e atrai milhares de visitantes anualmente. Sua semelhança com um perfil real a transformou em um ponto de referência, não só para turistas, mas também para fotógrafos e artistas locais. No entanto, devido ao desgaste contínuo causado pela erosão, a formação perde cerca de 1 centímetro a cada ano, o que representa uma ameaça ao seu futuro. Para preservar essa maravilha, as autoridades locais adotaram medidas de proteção, restringindo o acesso e usando tecnologias avançadas para monitorar as taxas de erosão. Perto da Cabeça da Rainha, os visitantes podem apreciar outras formações notáveis, como o Sapato de Fada, que se assemelha a um sapato de salto alto, e a Rocha do Pássaro Marinho, que lembra um pássaro em pleno voo. Essas formações, com suas formas peculiares e sua importância natural, tornam o Parque Geológico de Yeliu um destino obrigatório para os amantes da natureza. Número 3. Mampupuner. Localizadas na remota região da República de Komi, na Rússia,
As formações rochosas de Mampupuner, também conhecidas como os Sete Homens Fortes, são uma maravilha natural impressionante, situada nos Montes Urais setentrionais. Esses 7 pilares de granito, com alturas variando entre 30 e 42 metros, destacam-se contra a paisagem selvagem, criando uma visão surreal e majestosa. Formadas há mais de 200 milhões de anos, essas colunas de granito se originaram a partir de camadas sedimentares que foram submetidas a uma intensa pressão e calor devido à atividade tectônica. Com o tempo, as rochas ao redor, mais macias, foram erodidas, deixando apenas essas formações de granito que resistiram ao desgaste natural. Esse fenômeno geológico cria uma imagem impressionante que contrasta com a paisagem rochosa e as florestas densas que as rodeiam. Além do fascínio geológico, as formações de Mampupuner têm um profundo significado cultural para o povo indígena Mansi. Segundo a lenda local, esses pilares são os restos petrificados de 7 gigantes que foram transformados em pedra pelos deuses como punição por terem tentado destruir o povo Mansi. Essa lenda adiciona um toque místico a essas formações rochosas, que também são chamadas de Pilares dos 7 Homens, em referência à mitologia local. Chegar até o Mampupuner é uma aventura em si, devido à sua localização isolada. O local é acessível apenas por meio de uma longa trilha, ou de helicóptero. A trilha clássica, partindo da região de Troitsko-Pechorsk, tem aproximadamente 180 quilômetros e leva de 6 a 7 dias para ser completada. A jornada é recompensada por vistas deslumbrantes dos Montes Urais e pela oportunidade de presenciar a beleza intocada da região. Para os que se aventuram nesta trilha, a experiência é mágica, com cenários contrastantes entre os pilares de granito liso e o terreno rústico das florestas e tundras ao redor. Aqueles que exploram a área podem avistar uma variedade de animais selvagens, incluindo ursos, raposas e raras espécies de aves como a águia dourada. Número 4. Calçada dos Gigantes. A Calçada dos Gigantes, localizada na costa de Antrim, na Irlanda do Norte, é uma maravilha geológica composta por cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas. Essas formações, predominantemente hexagonais, foram criadas durante uma erupção vulcânica que ocorreu há aproximadamente 60 milhões de anos. O evento geológico aconteceu durante o período paleogênico, quando a atividade vulcânica na região fez com que o magma chegasse à superfície, se espalhasse e rapidamente se resfriasse em contato com o ar e a água, formando rachaduras que resultaram nas colunas de basalto que vemos hoje. Essas colunas variam em forma e tamanho, com a maioria sendo hexagonais, mas algumas também apresentam 4, 5, 7 ou até 8 lados. A formação é tão simétrica e precisa que parece esculpida à mão, como se fosse um trabalho humano em vez de uma criação da natureza. A Calçada dos Gigantes é um testemunho da precisão com que a natureza pode moldar o ambiente, criando paisagens que desafiam a lógica e fascinam visitantes do mundo inteiro. A Calçada dos Gigantes também está envolta em mitologia e lendas locais. Uma das histórias mais conhecidas é a do gigante irlandês Finn McCool, que teria construído a calçada para chegar à Escócia e enfrentar seu rival, o gigante escocês Benandoner. Quando Finn percebeu que Benandoner era muito maior e mais forte, ele fugiu de volta para a Irlanda. Sua esposa, para proteger o marido, disfarçou-o de bebê. Quando Benandoner viu o bebê gigante, ele acreditou que o pai do bebê, Finn, deveria ser um gigante muito maior do que ele imaginava e fugiu apavorado, destruindo a calçada atrás dele para impedir que Finn o perseguisse. Essa lenda traz um toque cultural ao local, misturando elementos geológicos com histórias populares que enriqueceram o folclore irlandês. Além da importância geológica e cultural, a Calçada dos Gigantes é também um paraíso para a biodiversidade, abrigando uma variedade de espécies de plantas e animais adaptados ao ambiente costeiro. Entre as espécies de plantas estão o Sea Spleenwort e a Thrift, que prosperam em ambientes salinos. As piscinas naturais formadas nas rochas e os penhascos ao redor suportam uma gama de vida marinha, como anêmonas e pequenos peixes, além de aves marinhas que fazem seus ninhos na área. Trilhas como a Causeway Coastway permitem aos visitantes explorar a calçada, oferecendo vistas espetaculares da costa e das colunas de basalto. Número 5. Árbol de Piedra. O Árbol de Piedra, ou Árvore de Pedra, é uma formação rochosa impressionante situada no deserto de Siloli, no sudoeste da Bolívia.
Este monumento natural se ergue sozinho na vastidão do deserto e é famoso pela sua forma que lembra uma árvore. Com uma altura de aproximadamente 7 metros, o árbol de piedra se destaca em uma paisagem árida e de alta altitude, próxima à Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. Essa formação é composta de arenito, um tipo de rocha sedimentar que, ao longo de milhares de anos, foi moldada pela intensa ação dos ventos carregados de areia e partículas finas que corroeram sua base, criando um tronco estreito e um topo largo e irregular que se assemelha a uma copa de árvore. Essa erosão contínua transformou o árbol de piedra em uma das atrações naturais mais emblemáticas da Bolívia. A localização da árvore de pedra, a cerca de 4.300 metros acima do nível do mar, torna o ambiente ainda mais desafiador. O deserto de Siloli é conhecido por suas condições extremas, com temperaturas que variam drasticamente entre o dia e a noite, e baixos índices de umidade. Esse clima árido contribui para a contínua erosão da formação rochosa, que é lenta, mas constante, dando à árvore de pedra sua aparência distinta e seu ar de fragilidade, mesmo sendo uma estrutura extremamente resistente. O deserto de Siloli, onde se encontra o árbol de piedra, é parte do altiplano boliviano, uma região rica em paisagens surreais e dramáticas. Próximo dali está o famoso Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, que oferece um contraste espetacular com as formações rochosas da área. Além do árbol de piedra, outras formações rochosas de formas estranhas e intrigantes pontilham o deserto, complementando o cenário desolador e ao mesmo tempo fascinante. Número 6. Parque Nacional Bryce Canyon. O Parque Nacional Bryce Canyon, localizado no sul de Utah, Estados Unidos, é famoso por suas formações rochosas peculiares chamadas de hoodoos. Esses pináculos de rocha são o resultado de milhões de anos de processos geológicos que moldaram a paisagem de forma impressionante e única. Ao contrário de um canyon tradicional, Bryce Canyon é, na verdade, uma série de anfiteatros naturais cavados na borda de um planalto elevado. A formação dos hoodoos começou há cerca de 60 milhões de anos, durante o período Cretáceo, quando a área era coberta por um lago. Sedimentos foram depositados pelo movimento das águas, acumulando-se em camadas de lama, areia e calcário. Com o passar do tempo, o levantamento da região conhecida como Platô do Colorado expôs essas camadas de sedimento aos elementos naturais, dando início ao processo de erosão que gradualmente esculpiu os hoodoos. Os hoodoos variam em altura e alguns chegam a alcançar 60 metros. A erosão responsável por sua criação ocorre através de um processo conhecido como wedging, por congelamento, onde a água que penetra nas rachaduras das rochas congela à noite, expandindo-se e partindo o material rochoso. Essa ação repetitiva, combinada com a erosão provocada pela água da chuva, que é ligeiramente ácida e dissolve o calcário, ajuda a moldar essas formações. Algumas das formações mais icônicas de Bryce Canyon incluem o Martelo de Thor, um hoodoo com uma grande rocha em forma de martelo equilibrada no topo, e a seção chamada Wall Street, onde os hoodoos se alinham como arranha-céus naturais. As cores vibrantes, que variam do vermelho ao branco, resultam da presença de minerais como óxido de ferro, que dão aos hoodoos um colorido único, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, quando as sombras criam um jogo de luzes que acentua ainda mais a beleza das formações. O parque abriga uma fauna adaptada ao clima de altitude, como veados mulas, pumas e várias espécies de aves, incluindo o falcão peregrino. Outro destaque são os pinheiros Bristol Cone, algumas das árvores mais antigas do mundo, com mais de 1.500 anos de idade. Trilhas populares, como a Navajo Loop Trail, levam os visitantes por entre as formações, proporcionando uma experiência imersiva e inesquecível no meio dos hoodoos. Número 7. Tsing de Bemaraha. Tsing de Bemaraha, em Madagascar, é uma paisagem natural única composta por uma floresta de agulhas de calcário que se estende por mais de 660 quilômetros quadrados. Esse local, que é Patrimônio Mundial da Unesco, é uma verdadeira fortaleza de picos afiados que atingem até 50 metros de altura, criando um labirinto de rochas esculpidas por milhões de anos de erosão. O termo Tsing significa onde não se pode andar descalço no dialeto malgache, e descreve perfeitamente o terreno traiçoeiro e pontiagudo da região. Formado ao longo de eras através da ação da água da chuva,
O calcário foi lentamente dissolvido, criando fendas, cavernas e desfiladeiros estreitos. Este processo erosivo, conhecido como karstificação, deu origem a torres de calcário, cavidades e cavernas escondidas, que compõem uma paisagem única. Explorar o Tsing de Bemaraha é como entrar em outro mundo, onde os visitantes devem navegar por passagens estreitas e labirintos de pedra afiada. Muitos dos trajetos só são acessíveis através de cordas e escadas fixas, proporcionando um passeio desafiador, mas recompensador. Do topo dos picos, é possível observar uma vista deslumbrante da floresta de pedra, uma visão que permanece inalterada há milhões de anos. O Tsing de Bemaraha também é um santuário para a biodiversidade. A natureza isolada e inóspita da região fez com que ela se tornasse o lar de várias espécies endêmicas, incluindo o lêmure de Decaine, um tipo de lêmure que se desloca habilmente entre as torres rochosas. Além dos lêmures, o Tsing é habitat de inúmeras plantas e insetos, muitos dos quais não são encontrados em nenhuma outra parte do mundo. A seção mais famosa do parque é conhecida como o Grande Tsing, onde as torres de calcário atingem alturas impressionantes e os visitantes podem explorar a Catedral, uma grande caverna natural, e o Balcão, um ponto de observação com vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Número 8. Torre do Diabo. A Torre do Diabo, em Wyoming, Estados Unidos, é uma formação geológica imponente, que se eleva dramaticamente em meio à paisagem das grandes planícies, alcançando 265 metros de altura a partir da base. Suas colunas verticais de basalto são algumas das maiores e mais bem definidas do mundo, e são o resultado de atividades vulcânicas que ocorreram há cerca de 50 milhões de anos, durante o período Paleoceno. Diferente de um vulcão comum, a formação da Torre do Diabo envolveu o empurrão de magma até próximo da superfície, onde ele se resfriou e solidificou antes de ser expelido. Com o passar do tempo, a erosão removeu as camadas de rocha mais macias ao redor, deixando o monólito de basalto exposto. A aparência única da Torre do Diabo se deve ao processo de resfriamento lento e gradual da rocha derretida, o que gerou as rachaduras e as formas hexagonais que compõem a estrutura. Essas colunas, conhecidas como colunas prismáticas, são uma marca registrada das formações de basalto, mas a escala e a simetria na Torre do Diabo tornam este fenômeno ainda mais impressionante. Além de ser um ícone geológico, a torre também possui grande importância cultural e espiritual para várias tribos indígenas da região, como os povos Lakota, Cheyenne e Crow, que a chamam de Bear Lodge, ou Tenda do Urso, e a consideram um local sagrado. Essas tribos nativas contam lendas sobre a criação da torre, que frequentemente envolvem ursos gigantes cujas garras deixaram as marcas verticais na rocha. Na mitologia Lakota, por exemplo, conta-se que várias meninas tentaram escapar de um urso gigante subindo na rocha, e suas orações foram atendidas. A rocha começou a se erguer, salvando-as enquanto o urso deixava marcas profundas nas laterais da torre. Hoje, a Torre do Diabo é um destino popular para os entusiastas de escalada, oferecendo rotas desafiadoras que seguem as colunas até o topo. A primeira escalada registrada aconteceu em 1893, quando 2 fazendeiros locais usaram uma escada de madeira para chegar ao cume. Em 1906, o presidente Theodore Roosevelt declarou a Torre do Diabo o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos. O local ainda abriga trilhas para caminhadas e permite a observação de diversas espécies selvagens, como águias e cervos. A trilha mais popular, conhecida como Tower Trail, é uma caminhada de aproximadamente 2 quilômetros ao redor da base, proporcionando vistas panorâmicas de todos os ângulos da formação. Número 9. Parque Nacional de Artes. O Parque Nacional de Artes, localizado no estado de Utah, Estados Unidos, é um dos lugares mais extraordinários para observar formações rochosas naturais, contando com mais de 2.000 estruturas em arco esculpidas pela natureza. A formação mais icônica do parque é o Arco Delicado, com cerca de 20 metros de altura e 10 metros de largura, conhecido por sua beleza cênica quando emoldurado pelo fundo das montanhas La Salle. Esse parque oferece um espetáculo de rochas de arenito avermelhado que se erguem em meio ao deserto e foram moldadas ao longo de 300 milhões de anos. A história de formação dos arcos começou quando a área era coberta por um mar interior, o que resultou em depósitos de sal que ficaram presos sob camadas de sedimentos.
Com o tempo, o peso das camadas superiores fez com que o sal se movimentasse, causando deformações e pressões sobre as rochas acima. A erosão, através da ação de ventos e águas, foi removendo as camadas superficiais mais frágeis, deixando expostos os arcos que conhecemos hoje. A combinação de processos naturais contínuos molda o parque, com alguns arcos ainda se formando, enquanto outros estão sujeitos a colapsos, como o Arco Skyline, que teve um desmoronamento parcial em 2008. Alguns dos arcos mais notáveis incluem o Arco da Paisagem, que é o maior arco natural da América do Norte, com impressionantes 88 metros de extensão. Outro ponto de destaque é o Duplo Arco, uma formação onde dois arcos estão conectados, criando um efeito visual grandioso e atraindo visitantes que desejam capturar imagens únicas. O parque também abriga a área conhecida como Fornalha Flamejante, uma região de passagens estreitas e formações altas que criam um verdadeiro labirinto de pedra. Devido à complexidade do terreno, os visitantes são frequentemente guiados por guardas florestais para explorar esse local. Para além das formações rochosas, o Parque Nacional de Arches é um ecossistema vivo e diversificado, com plantas e animais adaptados ao ambiente desértico. As árvores como zimbros e pinheiros e plantas suculentas ajudam a estabilizar o solo e abrigar espécies nativas. A fauna inclui raposas, coelhos e uma variedade de aves como o falcão peregrino. As noites no parque são particularmente belas devido à ausência de poluição luminosa, tornando-se um local ideal para observar estrelas e admirar o céu noturno. Número 10. Al-Naslaa. Al-Naslaa, localizado no oásis de Taima, na Arábia Saudita, é uma formação rochosa enigmática e fascinante, conhecida por uma característica marcante: uma divisão precisa que divide a rocha ao meio, como se tivesse sido cortada com um laser. A rocha é composta de arenito e está apoiada em duas bases menores, que dão à formação uma aparência de estabilidade quase mágica, sendo um exemplo raro de equilíbrio natural. Esse corte nítido despertou diversas teorias sobre sua origem, desde processos naturais até teorias mais místicas. Geólogos explicam que a fenda provavelmente se formou devido a uma combinação de fatores, como a erosão e as variações de temperatura no deserto, que podem causar rachaduras na rocha. A presença de uma linha de falha na área também pode ter contribuído para a divisão exata. Apesar das teorias, a formação de Al-Naslaa permanece envolta em mistério, o que só aumenta seu fascínio entre os visitantes e estudiosos. Taima, o oásis onde se encontra Al-Naslaa, possui uma rica história arqueológica e cultural que remonta a milhares de anos. Antigos registros mostram que Taima era um ponto estratégico nas rotas comerciais, e é mencionado em textos históricos, incluindo relatos assírios e referências bíblicas. Além disso, as rochas da região contêm gravuras e inscrições antigas, proporcionando uma visão sobre as civilizações que habitaram o oásis. Acredita-se que Taima foi habitada desde a Idade do Bronze, tornando a área não apenas um ponto de interesse geológico, mas também um tesouro arqueológico. Número 11. Cavernas de Mármore. As cavernas de mármore, localizadas na isolada região da Patagônia, são uma série de cavernas encantadoras situadas nas águas azul turquesa do Lago General Carrera, entre o Chile e a Argentina. Conhecidas localmente como cuevas de mármore, essas cavernas formaram-se ao longo de milhares de anos pela erosão da água sobre a rocha calcária, criando padrões de mármore com cores que variam entre o branco, azul e verde. Esse processo erosivo, que esculpiu as cavernas de mármore, começou há mais de 6.000 anos, quando as águas ricas em minerais do Lago General Carrera começaram a dissolver lentamente a rocha calcária. A presença de minerais na água reflete a luz, criando um espetáculo de cores que parece mudar dependendo do nível da água, da estação e da posição do sol. Durante a primavera e o início do verão, o nível das águas do lago sobe devido ao derretimento das geleiras próximas, o que permite que os barcos se aproximem mais do interior das cavernas, oferecendo aos visitantes uma experiência visual ainda mais impressionante. As cavernas são divididas em 3 formações principais: a Capela de Mármore, a Catedral de Mármore e a Caverna de Mármore. Cada uma oferece um espetáculo único de padrões e cores, com a catedral sendo especialmente famosa por suas colunas naturais, que lembram o interior de uma catedral gótica, com arcos e pilares em mármore, que criam uma atmosfera quase sagrada. A região onde as cavernas estão localizadas é uma área de difícil acesso,
e muitos turistas precisam viajar até a cidade de Puerto Rio Tranquilo, no Chile, para então realizar um passeio de barco pelo lago. A viagem pode ser turbulenta, mas a recompensa ao avistar as cavernas vale todo o esforço, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Número 12. Drangarnir. Drangarnir, localizado nas Ilhas Faroé, entre as ilhas de Vágar e Tindolmur, é uma das formações naturais mais icônicas da região, caracterizada por seu arco natural e pilares de basalto impressionantes. A palavra Drangarnir significa pilhas de mar, no idioma faroês, e refere-se especificamente aos dois pilares principais, Stori Drangur, o grande pilar, e Litli Drangur, o pequeno pilar. Essas formações rochosas foram moldadas ao longo de milhões de anos pela constante ação das ondas do Oceano Atlântico Norte. A força das ondas e dos ventos esculpiu o basalto vulcânico, criando arcos e pilastras naturais. Esse processo de erosão ainda continua ativo, o que significa que a paisagem pode continuar a mudar com o passar do tempo, à medida que a água desgasta lentamente a base dessas pilhas e forma novos arcos e cavidades. Drangarnir é um destino muito procurado por fotógrafos e aventureiros, devido à sua aparência cênica que combina o azul profundo do oceano com as imponentes pilhas de rochas. Para visitar Drangarnir, é necessário fazer uma caminhada guiada, pois o acesso é restrito e bastante desafiador, mas a vista do arco natural emoldurado contra o céu e o mar é uma recompensa incrível para aqueles que completam o trajeto. Número 13. Pedras Moeraki. Na costa de Koekore Beach, na ilha sul da Nova Zelândia, encontramos as Pedras Moeraki, formações geológicas únicas que atraem milhares de turistas e geólogos. Essas rochas esféricas têm uma aparência quase surreal, parecendo grandes bolas de pedra que emergem misteriosamente da areia ao longo da praia. Cada pedra pode medir até 3 metros de diâmetro e pesar várias toneladas, impressionando tanto pela escala quanto pela precisão das esferas, que parecem obra de um escultor, mas são criações naturais. A origem das Pedras Moeraki remonta a cerca de 60 milhões de anos, quando começaram a se formar através de um processo chamado concreção septária. Esse processo ocorre quando minerais como calcita, quartzo e, em alguns casos, dolomita se acumulam ao redor de um núcleo central, que pode ser um fragmento de osso ou concha, ao longo de milhões de anos. À medida que os sedimentos ao redor endurecem, as pedras se tornam quase perfeitamente redondas devido à pressão e ao movimento das águas subterrâneas. O aspecto distinto das pedras é acentuado por uma rede de rachaduras conhecidas como septárias, que se formaram quando as esferas secaram e encolheram ao longo do tempo. Essas fendas foram preenchidas com minerais, criando um padrão de veias de calcita que dá às pedras um aspecto intricado e misterioso. Na cultura maori, as Pedras Moeraki são cercadas de lendas. De acordo com a tradição, elas representam as cestas de comida, garrafas de água e outros objetos de uma grande canoa que naufragou nas águas da costa há muitos séculos. Essa conexão com o passado mítico do povo maori adiciona uma camada de misticismo à experiência de visitar Koekore Beach. Ao longo dos anos, as forças da erosão das falésias ao redor expuseram mais e mais dessas esferas. E o fenômeno continua até hoje, com novas pedras sendo reveladas à medida que a costa recua. A praia de Koekore, com seu cenário dramático de pedras gigantescas repousando na areia e parcialmente submersas na água durante a maré alta, cria um espetáculo visual incrível, especialmente ao amanhecer ou entardecer, quando as cores do céu refletem sobre as superfícies rochosas, oferecendo uma das mais belas paisagens naturais da Nova Zelândia. Número 14. 12 Apóstolos. Os 12 Apóstolos, localizados ao longo da famosa Great Ocean Road, em Victoria, Austrália, são uma série de impressionantes formações de calcário que se erguem do Oceano Antártico em uma altura de até 50 metros. Esse conjunto de pilastras de rocha calcária é conhecido por suas paisagens grandiosas e é um dos pontos turísticos mais icônicos da Austrália, atraindo visitantes de todas as partes do mundo. Curiosamente, o nome 12 Apóstolos é uma expressão simbólica, já que originalmente havia 9 pilastras e hoje restam apenas 8, após uma delas desmoronar em 2005 devido à erosão contínua. Essas formações começaram a se formar há cerca de 20 milhões de anos, quando o calcário que compõe as pilastras era parte dos penhascos costeiros da região,
A ação incessante das ondas e do vento desgastou os penhascos, criando cavernas nas encostas. Com o tempo, essas cavernas se transformaram em arcos e, finalmente, os arcos cederam, deixando pilastras isoladas que formam os 12 apóstolos. Esse processo de erosão ainda ocorre, o que significa que novas pilastras podem surgir à medida que as falésias ao redor continuam a desmoronar. As cores dessas formações rochosas variam entre tons de amarelo, creme e até laranja, especialmente ao pôr do sol, quando os raios solares iluminam os blocos de calcário, criando um espetáculo de luz e sombra. O local oferece vistas panorâmicas que se tornam ainda mais impressionantes ao amanhecer e entardecer, com as ondas quebrando ao redor das pilastras e criando uma atmosfera mágica. Para quem deseja uma visão ainda mais grandiosa, passeios de helicóptero sobrevoam os 12 apóstolos, proporcionando uma perspectiva aérea deslumbrante dessas formações naturais. Além de sua beleza geológica, a região abriga uma rica biodiversidade. A costa é habitat de aves marinhas e colônias de focas, enquanto as águas cristalinas permitem avistar golfinhos, e em determinadas épocas do ano até mesmo baleias migratórias. As trilhas ao redor, como as Gibson Steps, permitem que os visitantes desçam até a praia, proporcionando uma visão mais próxima e impressionante das pilastras que se erguem do mar. A combinação da grandiosidade das formações rochosas com a vastidão do oceano faz dos 12 apóstolos um dos lugares mais memoráveis e fotografados da Austrália. Número 15. Zhangjiajie, Wulingyuan. Localizada na província de Hunan, na China, a área de Wulingyuan, que inclui a Reserva Natural de Zhangjiajie, é famosa por suas formações geológicas de arenito, que criam uma paisagem única e encantadora de pilares naturais. Este patrimônio mundial da Unesco abrange uma área de mais de 26 mil hectares e possui cerca de 3 mil picos e pilares de arenito, alguns dos quais se erguem a mais de 800 metros de altura, formando uma paisagem que parece ter saído de um conto de fadas. As formações de arenito de Zhangjiajie começaram a se formar há aproximadamente 380 milhões de anos, durante o período devoniano, quando a região era um fundo de mar. Ao longo das eras, o movimento tectônico elevou o terreno e a erosão causada pela água, vento e variações de temperatura esculpiu as torres e pilares de arenito, criando um dos cenários mais dramáticos e únicos do mundo. A resistência do arenito ao desgaste e sua estrutura composta por quartzo altamente resistente são os fatores que contribuem para a longevidade e verticalidade dessas formações. A fama internacional de Zhangjiajie cresceu após o lançamento do filme Avatar, de James Cameron, em 2009. O filme apresentou montanhas flutuantes que foram inspiradas nos pilares de arenito de Zhangjiajie, especialmente o pilar da montanha Aleluia, que possui uma altura de mais de 1.080 metros e é o principal ponto de referência da paisagem. Após o sucesso do filme, o pilar da montanha Aleluia foi oficialmente renomeado como Montanha Aleluia de Avatar, atraindo um grande número de turistas, fãs do filme e amantes da natureza de todas as partes do mundo. Além de suas formações geológicas, Zhangjiajie possui uma biodiversidade rica e única. As florestas que cobrem os vales e ravinas são habitat de várias espécies de plantas e animais endêmicos, incluindo primatas, veados e aves raras. A área abriga também um dos ecossistemas mais preservados da China, com uma diversidade que se assemelha a uma floresta subtropical. Os visitantes podem explorar os pilares e ravinas por meio de uma extensa rede de trilhas e pontes suspensas que cortam o parque, além de um sistema de teleféricos e o elevador Bailong, que é o elevador ao ar livre mais alto do mundo, proporcionando vistas panorâmicas impressionantes das formações rochosas. O Parque Nacional de Zhangjiajie é dividido em várias áreas principais, como o Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, o Vale Suoxi e a Montanha Tianzi, cada uma com atrações únicas. O Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, por exemplo, é famoso pela primeira ponte debaixo do céu, uma ponte de pedra natural que conecta dois picos e oferece vistas espetaculares dos desfiladeiros e formações ao redor. A Montanha Tianzi, que significa Montanha do Filho do Céu, é conhecida por sua altitude elevada e pela vista impressionante das nuvens que cobrem os picos ao amanhecer, dando a impressão de que as montanhas estão flutuando. As melhores épocas para visitar Zhangjiajie são a primavera e o outono, quando o clima é mais ameno e a vegetação está em seu esplendor.
realçando as cores e a beleza da paisagem. Durante essas estações, as montanhas e colinas são cobertas por uma vegetação densa e exuberante, criando um contraste visual deslumbrante com os picos de arenito. O parque também oferece a possibilidade de explorar suas águas cristalinas e cachoeiras, que adicionam uma camada extra de encanto à paisagem natural de Wulingyuan. Essas 15 formações rochosas incríveis ao redor do mundo nos lembram do imenso poder da natureza e do tempo, que juntos esculpiram paisagens de uma beleza inimaginável e com histórias geológicas e culturais únicas. Desde as colunas de basalto da Calçada dos Gigantes até os pináculos sobrenaturais de Zhangjiajie, cada uma dessas maravilhas nos conecta a milhões de anos de história geológica e nos convida a refletir sobre o impacto do tempo e dos elementos na criação de nossa Terra. Explorar essas maravilhas é uma experiência que vai além do visual. É também um convite para mergulhar nas histórias, lendas e mistérios que envolvem cada uma dessas impressionantes formações.